Olha que hoje tá dando muita gente comentando sobre tensão alimentícia, porque a gente vê cada coisa, né? Só, a gente pensa que é só em novela, mas a vida real é cheia desses problemas e surpresas. Por isso que com muito carinho a gente está recebendo aqui o advogado Nelson Sussuma. Obrigado, viu, doutor? Está explicando e dando pra gente também dicas para evitar esses problemas. Busque um advogado para você ter tranquilidade. É que nem assim, se tá dodói, você tem que buscar médico. Aí o médico vai lá e resolve o seu problema. Então, advogado é a mesma coisa, viu? Por falar em dodói, tem lugar melhor que esse? Não tem mesmo. Você sabe, por exemplo, a gente sempre fala das doenças inflamatórias crônicas aqui. A psoríase, doença de Crohn, artrite, entre outras coisas. E você pode tratar qualquer uma delas na Vale Infusões. O Centro de Terapia tem uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes. Tem dermatologistas, gastroenterologista, reumatologista e, além do atendimento clínico, a Vale Infusões desenvolveu um projeto muito legal que chama Cuide-se. O que é isso, Sol? O paciente ele tem o auxílio de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas e não paga nada mais por isso. Tem ainda uma equipe de profissionais que auxilia médicos e pacientes no processo de autorização, o acesso à medicação de alto custo e também no controle das aplicações. Vale Infusões atende quase todos os convênios. Detalhe: atende SUS, gente, atende SUS. Funciona aos sábados com neurologista à sua disposição. Tem 2 unidades, uma em São Paulo, outra em São José dos Campos. Estacionamento próprio, Wi-Fi, sala de espera, o melhor café da região. Todo conforto para paciente, também para o acompanhante. Vale Infusões, vale a pena ter saúde. Eu sugeri para a Juliette, uma grande amiga minha que está com princípio de artrose, a Vale Infusões, pronto, já não troca mais, porque estava atrofiando a mãozinha dela. Começou o tratamento, está perfeito. Que bênção, legal, que legal, né? E minha mãe também está fazendo tratamento lá, ela ficou chocada com essa loja de não pagar, porque ela está fazendo fisioterapia sem custo nenhum para ela. Então, incrível, né? Muito legal. Voltar para essa pergunta do Valdeci, de Queluz, que ele comentou que é pai de um menino, mas agora ela tem que pagar pensão, mas a mãe do filho não deixa ele pegar o menino enquanto não depositar o dinheiro na conta. Já foi contestado pelo juiz que eu poderia pegar mais, ela não deixa. O que ele pode fazer? Bom, primeiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O pagamento da pensão alimentícia é com as visitas. Então, são questões distintas. Não existe essa possibilidade de não pagar e não deixar ver. E também a mesma coisa de, se não ver, não vai pagar também, né? Então, são distintas. O dever realmente de pagamento de pensão alimentícia tem que ser pago, né? Não tem jeito, a criança necessita. E a visita, eu acho que também é um direito, né? Do pai e o direito da criança também, de ver o pai. Mas não é só o direito do pai. faz? Então, se ocorrer que não há essa situação de ela querer deixar livremente, é possível propor uma ação de regulamentação de visitas. Tem que ser proposta uma ação de regulamentação de visitas ou até busca apreensão se já existe essa visita, né? Se ela não cumprir, ela está cometendo... Se ela não cumprir, ela está cometendo aí um ilícito, vamos dizer, civil, não penal, mas civil, né? Que ela pode ocorrer para ela uma consequência de alienação parental. Entendi. Então, pode ser proposta também uma regulamentação de visita também com alienação parental, né? Porque se deixar bloquear as visitas é considerado também uma alienação parental. O que, na minha opinião, eu não tenho filhos, mas na minha opinião, o casal separado tem que botar nessa cachola aqui é que criança não é moeda de troca. Se não está bem com o ex, vai lá e resolve com o ex, mas não bota a criança no meio, né, Luquinha? Com certeza, a falta de maturidade. Depois a criança cresce com um problema, ai, meu filho dei toda a educação. Não, tem que se basear no caso de você, seu marido, seu ex, enfim. E a criança não é moeda de troca. Isso realmente afeta a criança quando vira adulto, viu? Fica um adulto cheio de problema mesmo. A Bernadette de São José dos Campos mandou uma perguntinha pelo WhatsApp em vídeo. Vamos assistir. Eu tenho um filho que mora em Paraibuna, mas ele separou e as crianças, 2 filhos, ficou morando com a mãe. Agora o mais velho voltou a morar com ele e ficou só a menina com ela. Ele pode ficar pagando só metade da pensão ou tem que pagar tudo normal? E aí, doutor? Que poderia há a possibilidade de haver uma revisional de alimentos, de pensão alimentícia. Por quê? Como um filho voltou, mas os outros 2 estão lá, a regra é que os 2 vão pagar alimentos, tanto o pai como a mãe pagam alimentos. Aqui existe aí uma questão de ser proporcional ao que ganha. Se o pai ganha mais, ele arca mais e a mãe arca menos, ou vice-versa, né? Então é sempre proporcionais aí os alimentos. Pode ele pedir uma revisional para diminuir, né? Porque agora ele tem que pagar para os outros 2 que moram com ela e ela deveria pagar para ele agora também aqui que mora com essa criança. Então, na verdade, não é para ele, né? Para a criança. Como ele está com a guarda dessa criança, poderia
depositar na conta dele também o valor correspondente à pensão dele. Perfeito. E pedir uma exoneração, uma regional de alimentos. Tá certo, doutor. Então, perto da Silmara aqui, um beijo para a Silmara de Caçapava, nossa amiga. Ela disse assim, quando o pai não paga e não é encontrado, os avós é que pagam? E até que idade é pago para a criança a pensão? Sempre tem um trâmite, né? Isso que é importante essa pergunta, porque sempre tem um trâmite. É necessário pedir para o pai primeiro, esgotar os meios de pagamento. Esgotar, não é só porque não encontrou. Tem que esgotar os meios, tem que tentar encontrar, tem que pedir ofício para o juiz vai determinar ofício para vários lugares e vai citar ainda por edital. Na verdade, se ele não for encontrado e for preso ainda, né, e não pagar, ou não for encontrado mesmo com sob pena de prisão, aí realmente é possível entrar com uma ação de pensão alimentícia contra os avós. Mas não é que vai executar esse valor, né, que está devendo contra os avós. Tem que entrar com uma outra ação de conhecimento ainda de pensão e ainda vai verificar o valor fixado para os avós. Agora, depois que entra-se com a execução. Quando o pai já está preso, ele não foi preso por pensão, ele cometeu qualquer outro tipo de crime, ele tem uma poupança rechonchuda, a gente pode se basear na Lava Jato, né, nos presos da Lava Jato. E aí, como é que fica a pensão da criança se o pai já está preso? Mas se ele já tem, se ele tem patrimônio, né? Então eu sempre falo assim, que normalmente a mãe às vezes vem no escritório e fala assim, olha, doutor, eu pergunto para ela, a senhora quer prender ou a senhora quer receber? Ela fala assim, eu quero prender. Eu falei, senhora, mas isso é vingança. Vingança eu não faço, nem a justiça vai fazer, né? Então, se você quer receber, não é prender. Então, infelizmente, tem gente que quer prender, mas não é receber o dinheiro. Então, se tem bens, tem patrimônio, tem dinheiro no banco, tem salário, penhora. Entendi. Você vai pegar o dinheiro. Fundo de garantia também é penhorável hoje. Né? Também? Também. Olha, não sabia. Você libera o fundo. Vai liberar. O juiz vai mandar o ofício e é para execução de pensão, vai liberar o fundo de garantia. Gente, olha. Afônico isso, hein? Muito e também o salário, que é até 50% do salário. Olha. Então, se ele é empregado, não tem por que prender. Entendi. Ele vai receber 50% parcelado, mas vai receber o valor total, até cumprir o determinado, né? Que está lá do valor que está devendo. Imagina que legal, liberou o fundo de garantia do meu marido. Por quê? Porque ele não pagou pensão e foi lá e peguei, entendeu? Mas olha essa história de Goiás é incrível. O que vai me ajudar a contar para vocês? Que a justiça em Goiás determinou que irmãos gêmeos, eles paguem pensão alimentícia para uma criança só, né, Luquinha? Pois é, a decisão foi do juiz Felipe Luiz Peruca. Ele reconheceu, Sol, dupla paternidade, porque os irmãos, eles não queriam revelar quem de fato era o pai da criança de 8 anos. Eles são, né, tão parecidos, aí a mãe não sabia quem era o pai. Ela também virou os olhinhos sem saber quem é. Será que é tão parecido assim até nas partes, assim, as coisas tudo? Bom, aí havia sido apenas uma relação casual, aí eles não tiveram mais contato. Aí a menina, o que ela fez? Ela realizou o teste de DNA. Mas como eles são gêmeos univitelinos, ou seja, iguaizinhos, idênticos, eles têm até o mesmo DNA, o mesmo código genético, aí o que impossibilita de distinguir a paternidade. Como um dos irmãos agiu de má fé, ocultando aí quem é o pai, o juiz foi lá e falou, já não sabe quem é o pai? Então vamos lá, você vai pagar, seu irmão também vai pagar, valor mínimo de 30% do salário para cada um deles, mais despesas médicas e escolares. Diz que eles trocavam. O doutor estava contando que já conhecia essa coisa, né, doutor? Parece que no processo ficou comprovado que eles agiam de má fé sempre, né? Nossa, não era só com ela, mas sim as namoradas. Os dois tinham namoradas, eles trocavam. Né? Então, aí realmente não tem o que fazer, né? Se os dois saíram com ela e não dá para saber quem que é, hoje existe a paternidade multiparental, né? Desapego. 2 pais e uma mãe. Nossa. Então hoje gente, é possível. Mas eu não consigo entender como pode ser igual até nas coisas aqui, entendeu? Porque às vezes até nas meio partes, assim, né? Porque vocês entenderam, a coloração, entendeu? Até o formato, sei lá, né, gente? Enfim, vamos voltar aqui pro negócio aqui. Volta pra coisa. Olha só que interessante essa pergunta, né? Quando o pai dá algum presentinho, por exemplo, só para criança, calçado, roupa, o mesmo não precisa pagar a pensão porque deu presentinho ou não? Não, então o presente a gente já fala que a gente diz que os alimentos são incompensáveis, né? Eu não posso compensar atos de mera liberalidade. Presente é ato de mera liberalidade. Se deu presente, deu, né?
Então, não é compensável com a pensão alimentícia com o valor da pensão alimentícia. Portanto, incompensável, não é possível fazer isso. Deu porque quis, né? Deu porque quis, né? Ninguém obrigou. Presente é presente. Obrigação é pensão. Presente é infelizmente tem gente... Eu já vi casos até de uma questão mais de necessidade, de convênio médico. O pai, por exemplo, ele viu que a criança estava precisando muito de médico, toda hora consultando médico e pagando, né? E o pai falou, vou colocar no meu convênio. E aí o convênio, um exemplo, R$500, né? Custava o convênio para o filho e ele começou a descontar a pensão alimentícia. Ou seja, era 5 mil a pensão, ele descontava e pagava 4.500. Aí veio a criança, representada pela mãe, e executou esse valor, né? Aí ele falou, eu estou compensando, porque é um valor de necessidade, né? Mas o juiz falou, não está no acordo, não está no acordo. Isso é ato de mera liberalidade, portanto, vai ter que pagar. Ele tinha que ter conversado antes. Tem que ter feito um acordo antes, ou uma revisional, né? Falar assim, olha, eu estou pagando o convênio agora, portanto eu quero que seja batido aquele valor. Não pode Aí tem que entrar com uma ação. Decidir por conta própria não dá. Então, é risco, né? Por falar em acordo, tem muita gente aqui, e o doutor vai dar esse toque para vocês. Fio do bigode em relação à pensão alimentícia não existe. Nós conversamos, fizemos um acordo. Tudo tem que ser feito na frente do juiz, escrever letrinha por letrinha, preto no branco, porque senão não dá certo. Ele falou, depois desfalou, viu, Luquinha? Só eu tô chocado com quanta dúvida, né? E quanto problema realmente esse assunto dá, viu? Pode continuar mandando que a gente vai conversar ainda mais sobre isso no programa. Mas a Justiça do Rio de Janeiro criou uma vara especial para enfrentar o crime organizado. Por questões de segurança, os processos não serão mais julgados apenas por um único magistrado, mas por um grupo de juízes só. Isso mostra o poder da milícia lá no Rio de Janeiro, ou seja, né? É válido, é claro que é válido, né? Porque você tem vários juízes julgando esses bandidos, mas ao mesmo tempo somos reféns, né? É verdade, mostra que tá meio que tudo corrompido, né? Só exatamente. Que triste, né? Bom, infelizmente morreu aos 70 anos o tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. A gente já conversa um pouquinho mais sobre isso. Agora um momento para carinho, que é sempre gostoso, a gente faz questão de pôr no programa. Oi, Sal, oi, Luquinha, estamos aqui ligadão falando nisso. Boa tarde a todos, tudo de bom pra vocês, beijo. Manda beijo. Bem perto demais.